visando a melhoria na qualidade de ensino de vocês e buscando a proficiência leitora. Esse foi o principal objetivo do projeto, que os alunos da Escola Nélio Costa da Rosa tivessem contato com as questões e a matriz de referência da Prova Brasil, né, vinda do MEC, e que vocês com esse contato tivessem uma melhoria na leitura e compreensão, aumentando assim o nível de proficiência de vocês. E o que é proficiência? Proficiência é quando o aluno ele consegue ler, entender, compreender e interpretar bem, tendo assim, né, um respaldo básico para chegar no ensino médio. Então foi esse o nosso principal objetivo, que vocês pegassem uma prova, como essa aqui de 26 questões, em quantidade de textos bem maiores das que vocês tinham visto anteriormente, e que vocês tivessem maior contato com diversos gêneros textuais possíveis. Então foi a nossa missão, acredito que a gente cumpriu ela muito bem. Então qual é o objetivo desse vídeo? Mostrar o resultado. Nós temos aqui o aluno proficiente da escola. Provavelmente a gente sabe aí pelos números que será o Luiz Henrique, que está aí ao lado de vocês. Então assim, como que ele chegou lá? E vocês que foram alunos de destaques, por que vocês foram alunos de destaques? Porque vocês só pegaram a prova e foram no chutômetro? Não. Houve aí uma responsabilidade de cada um de ler. Uma responsabilidade de cada um de entender que uma prova dessa eu não preciso ir no chutômetro, eu não posso ir no chutômetro. Eu tenho outra realidade. A minha realidade é entender e compreender esses textos. Meu nome é Caio Saulo, sou do nono ano do matutino da Escola Municipal Nélio Costa da Rosa. E vim aqui falar um pouco das provas que ficaram mais fáceis com os descritores. Antes eu não sabia o que eram descritores. Eu achava que era um bicho de 7 cabeças. Mas agora eu já estou entendendo o que significa cada um. O D1, o D14 e assim vai. E agora as atividades ficam mais fáceis, porque os textos antes eram enormes, mas agora me acostumei com os textos. Agora está muito mais fácil do que antigamente. Antigamente não tínhamos essa acessibilidade a esses textos. Bom dia, meu nome é Luiz Henrique, da turma nono A matutino. Falar um pouco da Prova Brasil, que desde o ano passado eu participava do reforço de língua portuguesa para aprender um pouco mais, e eu não acertava uma. Aí tanto que quando fui aluno de destaque pela primeira vez eu não acreditei, e hoje eu pego uma prova como a do SESC mesmo e eu vejo quase sem nenhuma dificuldade. Fica um pouco mais fácil, menos complexo do que o normal, que antes. Bom dia, meu nome é Felipe, estudo no nono E, Vespertino. Assim, pra mim no começo, o moço era um bicho de 7 cabeças. Eu vi aqueles textos grandes, enormes pra fazer. A maioria, pra falar a verdade, a maioria era no chutômetro, mas depois fui acostumando. A professora Cíntia me ajudou muito com produção de texto também. Aí, tipo, pra mim foi ficando mais fácil. Eu ia fazendo a prova mais rápido, conseguia interpretar melhor. Aí agora é só esperar a Prova Brasil pra ver. Tá show, né? Como que foi você fazer, né, uma prova no modelo da Prova Brasil, onde você tem 26 questões a primeira vez? Qual foi a sua reação? Você não gostava de... Isso. Então, assim, o que você me passou é que você não gostava de leitura e que a partir do momento que começou a ser passado nas suas turmas de sexto ano o modelo de Prova Brasil, você se sentiu, você teve uma maior acessibilidade à leitura e você mudou seu conceito. Você hoje gosta de ler, porque você não gostava. Provas online, né? Isso é uma característica que eu gostaria que vocês também falassem das provas que vocês pesquisam. Porque o Luiz Henrique mesmo, ele tem mais coisa para falar. Ele é um dos alunos que pesquisou no blog do Arles, que ali a gente tem simulado a Prova Brasil, ele foi pesquisando, foi fazendo essas provas. Então, para você, um aluno de sexto ano hoje,
você já mudou o seu interesse pela leitura, porque você não gostava de ler. Então, esses textos que a professora levou da Prova Brasil para a sala de aula, então, ele é uma ponte para você fazer aceitar essa leitura? Ele foi essa ponte? E você conseguiu gostar de ler a partir desse momento? Aí agora, certo. Então, hoje você percebe a importância da leitura no seu cotidiano e ele não gosta por enquanto, né? Eu acho que acredito que quando ele vier aqui para a escola para começar esses textos da Prova Brasil, ele vai melhorar bastante essa concepção do que é leitura e o gosto por ela, certo? Vocês aqui pesquisaram em sites, pesquisaram na internet modelos de prova Brasil. Quem pesquisou poderia falar um pouco sobre isso, Luiz Henrique? Logo no começo eu comecei a pesquisar, comecei a me interessar um pouco mais pela prova, porque eu vi que era um incentivo a mais, Aí eu comecei a pesquisar na internet, fui em sites como o blog do professor Barles, da professora Jussiana, consegui encontrar provas, o modelo da Prova Brasil, e também consegui pesquisar e imprimir umas resoluções ensinando como responder as questões. Aí isso foi me ajudando até que hoje mesmo as questões ficam um pouco mais fácil. Às vezes eu acerto até sem imaginar. Que você acertou, né? Então, assim, o que eu percebo de vocês? Com os textos da Prova Brasil, a mobilidade cognitiva de leitura, de entender o que é leitura e de, através dessas leituras, perceber o quanto que vocês ganharam, isso está sendo progressivo, está sendo, né, algo que vocês estão tendo aí num ritmo que não acabou e que vai melhorar cada vez mais a leitura e interpretação de vocês. Ana Maria, você que é aluna destaque agora da terceira unidade, que foi aluna destaque, você sabe da sua dificuldade que você tem, às vezes, né, de escrever, e aí você começou a escrever bem, você começou a mostrar suas habilidades que antes você não mostrava. Você acha que quando você pegou essa Prova Brasil, as leituras, ela te facilitou a abrir mais a sua perspectiva de mundo, a você se abrir mais? Qual é a sua relação com a Prova Brasil? Na primeira unidade você sentiu o quê? E hoje, quando a professora chega lá e aplica a prova, qual é o seu sentimento com essa prova? Você tem o mesmo sentimento de antes ou modificou alguma coisa? Acho que na primeira vez, na unidade, foi um pouco mais difícil. Na segunda disciplina, então eu estava na segunda unidade e na terceira também. Então não fácil. Então, o que a gente percebe? A partir do momento que você é mobilizado com esses tipos de questões, que você é mobilizado com o nível de leitura que a gente está pretendendo que vocês tenham, vocês conseguem avançar. Então, o que a gente percebe é que o projeto de leitura deu certo. Que o nosso objetivo principal, que era fazer com que vocês entrassem em contato com a maior quantidade de gêneros e tipos textuais possíveis, a gente conseguiu. E o que a gente percebe é que, como vocês foram alunos destaques da escola e estão se destacando cada vez mais, a gente percebe o quê? Que esse avanço, ele é notificado, ele está sendo notificado. E só depende de vocês, né? Só dependeu de vocês perceberem que eu tenho uma nova proposta, eu tenho um novo modelo de prova, eu tenho várias questões que eu preciso me desafiar a tentar resolvê-las. E aí vocês foram se desafiando e foram resolvendo. Então, no início foi difícil, né? O que eu percebia em vocês? Aluno passando cabeça, pegando a prova, abanando, querendo sair correndo, deixar a prova, mas depois vocês foram se acostumando. Eu tenho aqui a aluna Michele, do 6º ano, que não gostava de leitura, e que hoje gosta de leitura, e que hoje tem uma nova visão sobre a leitura através da Prova Brasil. Isso é bem importante frisar, que através desses textos ela foi se abrindo para a leitura. Hoje ela pesquisa livros na internet, pesquisa provas para resolver na internet, então ela modificou o hábito que ela tinha antes, mas através de uma proposta inovadora, que é buscar justamente a matriz de referências da Prova Brasil e inserir ela no cotidiano escolar. Nós temos o Caio também, que foi um aluno desde o início do ano, que vinha ali um pouco escondidinho, mas que depois ele foi se mostrando.
depois ele foi aparecendo, ele foi crescendo enquanto aluno, enquanto estudante, né? E foi mostrando suas habilidades. Líder de turma, ele toda hora está lá no grupo da turma, pedindo pessoal, vamos estudar, mobilizando a turma, incentivando a turma a estudar para a Prova Brasil. Acredito que vocês estão preparados para essa prova que deve chegar nessa semana corrente, né? Então, acredito que todos aqui estão preparados. O Alan foi aluno destaque 3 vezes, não foi, Alan? 2, porque na primeira unidade você chegou um pouco atrasado, né? Mas se não, seria 3 vezes. Estaria palha a palha com o Luiz Henrique aí para participar. Acumulou questões adversas, você não teve com a gente logo no início, aí mais foi aluno destaque por 2 vezes consecutivas, né? Do projeto de leitura. Quando você foi aluno destaque, Alan, você... no primeiro momento que você foi aluno de destaque, você esperava que você fosse aluno de destaque? Pela prova que você respondeu? Mais ou menos, porque na minha turma tem outra aluna, também ela foi aluna de destaque. E era tipo uma disputa, eu, ela e outro aluno também. Que ele não é aluno de destaque, mas eu fui aluno de destaque por 10º na frente dele. Então a turma é bem desenvolvida por esse sentido da leitura. Certo. Alan, você, quando você pegou a Prova Brasil a primeira vez, você teve alguma dificuldade para aceitar essa prova? A primeira vez quando a gente passou ela na turma? Não, ano passado a gente estudava um pouco sobre esses textos, com a professora Norma, e eu acabei me acostumando com esses textos. Mas o sentido das questões e do tempo é que pegou um pouco. Uma coisa boa que você falou é a questão do tempo. A gente, na Prova Brasil, nesse projeto, a gente colocou tempo para os novos anos. Por quê? Não adianta só fazer a prova com vocês. Vocês têm que entender que a prova vai vir, mas ela tem um tempo. Ela tem 50 minutos para ser realizada. Então, nosso objetivo é que vocês fizessem essa prova e tivessem 50 minutos para responder. Tirando as ideias do chutômetro, tirando as ideias, né, do que a gente marca qualquer coisa, porque a gente tem a proposta do aluno destaque. Tanto é que os que estão aqui são alunos destaque. Diante disso, o que aconteceu? Você foi aluno destaque e você, a primeira vez, como você disse, o tempo e a quantidade de texto foi um desafio. Não é isso? O tempo e a quantidade de texto. Mas você já tinha uma certa habilidade com esses textos, mas ele nunca chegou para você da forma que ele chegou. Numa prova de 26 questões e com tempo para você responder. Quando agora, na terceira unidade, hoje, essa questão do tempo, ela ainda é um desafio para você ou não? Por quê? Porque eu aprendi a interpretar melhor os textos e direto na questão de ver qual era a pergunta e analisar o texto no centro onde a pergunta fazia. Eu ia sempre ficar nos descritores explica que tipo no D7, D8 e D9, as perguntas vai sempre no início do texto. Vai ser centrada no início do texto. Aí eu ia logo no início do texto e respondia. E já encontrava a resposta ali nas alternativas, né? Então, o que você mostra pra gente? Se eu tenho uma dificuldade, que eu tenho 26 questões para ler, né? Vocês podem até aí passar para os seus colegas e estar olhando aqui. Vocês têm 26 questões para ler em 50 minutos. Isso na primeira unidade foi um susto, porque eu não pegar. Minhas provas eram o quê, gente? Quantos textos tinha na prova de vocês antes? Quantos textos tinha na prova de português antes? No máximo 2. A gente ainda achava. No máximo 2, não é? Fala a verdade. Era 2 textos e o resto era pergunta de gramática, era ou não é? E aí o que acontece agora? Vocês têm uma prova com 26 textos, que também tem perguntas de gramática. Ali eu pergunto o que é as conjunções. Eu pergunto qual a funcionalidade dos pronomes. Então, eu tenho gramática na Prova Brasil, sim. Só que eu tenho mais interpretação. E aí eu tenho 26 textos para fazer em 50 minutos. Primeira unidade, isso foi um susto. Hoje, na terceira unidade, já na quarta unidade, vocês estão o quê? Hábeis para fazer a Prova Brasil em 50 minutos. Agora eu gostaria que cada um deixasse uma frase que fez parte de vocês, ou que vai fazer parte da história de vocês na escola Nélio Costa com esse projeto. Uma frase que vocês sentem em relação a esse projeto. Esse dia que eu estou tentando ser mais esforçado para conseguir ser aluno destaque na quarta unidade também. A única mensagem que eu deixo é que o estudo é tudo para todo mundo.
A outra coisa que a pessoa pode ter. Certo. Quando eu comecei a ler mais, eu comecei a escrever texto e errando bem menos. E a frase que eu queria deixar é que a leitura é a base de tudo. Certo, muito bem, Michelle. A leitura é a base de tudo, né? Porque você, com a leitura, você começou a errar menos a ortografia, você começou a aprender novas palavras, né? E nós estamos aqui num lugar que é a biblioteca da escola, então os livros estão acessíveis, né? Um livro que se abre é um mundo que se abre. Se vocês tiverem isso em mente, levar isso para o ensino médio, levar isso para a vida de vocês, vocês serão bem adultos, né? Bem mais críticos, bem mais sujeitos, ativos e crentes na sociedade. Então, a leitura como você fala, é a base de tudo, para a gente poder, né, ser alguém, para a gente poder fazer, se refazer na sociedade. Caio. Digamos que a leitura é um ato de proficiência. Justamente, a leitura é um ato de proficiência, muito bem. Porque um bom leitor, ele é proficiente. Você tem seu caso, Caio. A mensagem que eu queria deixar é que os alunos que vêm aproveitem o conteúdo que o Nero tem para oferecer para eles. Não é toda a escola do Luiz Eduardo Magalhães que tem esse conteúdo. Bem, Luiz? Os livros, ele não vai se ler sozinho, a gente deve buscar o conhecimento, porque ele não vem até nós, a gente que deve ir até ele. Certo. Ana? Eu acho que se você é um bom leitor, consequentemente vai ser um bom escritor. Você escrever bastante. Pessoal, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês por a gente ter feito esse projeto e vocês terem compartilhado a ideia e vocês terem comprado a nossa ideia. Não adiantava nada a gente fazer o projeto e vocês não serem instrumento deles e nem fazer diferença nesse projeto. Porque a gente pode perceber que o projeto, quando ele está lá na instituição, ele tem várias ramificações. E eu pude comprovar isso agora. Ele tinha um objetivo que era alcançar um nível de proficiência maior, proficiência leitora maior na escola. E a gente alcança de um aluno que não gosta de ler, que não gostava de ler, não gostava de pegar textos para ler, começa a ler, como é o caso da nossa aluna Michelle, a partir dos textos da Prova Brasil, começa a pesquisar provas na internet, começa a pesquisar livros na internet para ler e incentiva a leitura como irmão em casa. Então isso é mais além, muito além do que a gente esperava, a gente fica muito feliz. Nós temos o Caio, o Alan, o Luiz Henrique, a Ana Maria e o Felipe, que são alunos de nono ano, que estão fazendo a diferença, que estão mostrando que acreditaram no projeto, estão sendo alunos destaques na sala de aula, estão fazendo a proposta que a gente colocou inicial, fazer valer a pena, e estão se destacando. Estão indo bem nas provas, estão conseguindo alcançar outros limites que a gente pensou que só iria até ali, estão indo além, e a importância o fato desse projeto ter se implementado na escola, o maior objetivo dele é fazer com que vocês se incluam. Se incluam no quê? Se incluam onde? Nas provas que estão sendo preparadas para vocês lá fora. Essa Prova Brasil que a gente implementa na Escola Nero Costa no ano 2015 é uma prova de inclusão. Inclusão por quê? Porque eu estou incluindo vocês em uma matriz de referência de prova que o Enem vai fazer futuramente lá e que vocês vão fazer. E como que vocês vão chegar no Enem, pessoal? Vocês vão chegar no Enem preparados. Por quê? Porque a matriz de referência da Prova Brasil, quem constrói é o MEC e o INEP. E também constrói a matriz do Enem. O Enem tem uma formatação de questão. O Enem tem uma formatação de perguntas. Quando vocês pegarem a prova do Enem, eu estava analisando uma questão do Enem 2014, texto 1 e texto 2, D20 ou D21 da Prova Brasil. Você já tem essa acessibilidade, você já tem, quando vocês olharem a questão, poxa, isso aqui eu vi na Prova Brasil. Na questão da Prova Brasil tinha uma questão parecida com essa. Então a linguagem de vocês vai modificar, o olhar de vocês vai ser diferente. E como o Luiz Henrique falou, você pega uma prova do SESI hoje, você não vê que ela é tão difícil.
Porque como eu venho fazendo o modelo de prova Brasil o ano todo na escola, quando eu chego para fazer a prova do SES, eu vejo que ela não é tão complexa assim. Seria se eu não estivesse fazendo esse modelo de prova. Então, o objetivo do projeto ele foi muito mais além. Quando eu tenho de um aluno que não gosta de ler, começar a gostar de ler, de um aluno que no ano passado era reforço em português e esse ano é aluno destaque, está sendo aluno destaque da escola o ano todo, e com isso ele pesquisa, ele estuda, ele vai além. Então, nosso objetivo é alcançar pela figura de cada um de vocês, pela importância que cada um de vocês faz na sala. Ah, mas eu só sou eu só sou fulano, eu só sou Ana Maria, eu só sou Luiz, eu só sou Alan, eu só sou Caio, eu só sou a Michelle. Não, vocês são a diferença. Vocês estão fazendo a diferença, é por isso que vocês estão aqui. É por isso que vocês foram chamados. E se cada um de vocês estão fazendo a diferença, a Michelle está fazendo na casa dela, está incentivando o irmão a ler. O Caio vai incentivar outros amigos. O aluno vai incentivar outras pessoas. O Luiz Henrique também vai ser incentivador. A Ana e o Felipe também. Então, a semente foi plantada no coração de vocês. #NumaProvaBrasil! Uhul!